Olá, crianças, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa Escola Bíblica Evangelística da Manhã, da nossa Igreja Batista Reformada da Palavra. Estamos muito felizes a todos vocês que têm acompanhado semanalmente os ensinos da Escola da Manhã. Hoje nós vamos dar continuidade a esta série sobre os 10 mandamentos. Eu gostaria de convidar a você a abrir comigo a palavra do Senhor no livro de Êxodo. Nós vamos ler do capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 15. Êxodo, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 15, que diz assim: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus e nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, e o versículo 15, que é a nossa aula de hoje, não furtarás. Somente até aqui. Hoje nós vamos aprender sobre o 8º mandamento, não furtarás, ou não roubar, né? Não pegar aquilo que não é seu, não roubar, não furtarás. Para dar início, eu gostaria que vocês, crianças, entendessem qual é o propósito de Deus com a lei, com o ensinamento da lei. O propósito ou a vontade de Deus em nos mostrar os 10 mandamentos, as suas leis, ou a sua lei, não é nos reformar ou nos melhorar, fazer nós pessoas melhores para a sociedade. Esse não é o propósito, mas é nos mostrar que nós somos pecadores, perdidos, sem esperança nenhuma, porque nós não obedecemos os teus mandamentos. Mas o propósito de Deus é nos mostrar a grande necessidade que cada um de nós necessitamos de um Salvador. Nós vemos, olhando para os mandamentos de Deus, que nós precisamos que alguém nos salve e alcance as nossas vidas. Para vocês terem uma melhor compreensão, o propósito disso, Deus ele usou este 8º mandamento para convencer um jovem sapateiro do seu pecado, no século XVIII mais ou menos, que hoje este jovem, este sapateiro, ele é conhecido como o pai das missões modernas, um grande homem de Deus ele se tornou, mas quando ele era um jovem sapateiro, William Carey, um grande missionário do século XVIII, ele, no seu emprego, no seu trabalho ali como sapateiro, ele foi evangelizado por um amigo chamado John Marr. O seu amigo John, ele sempre o evangelizava, só que o William Carey, ele achava que ele era uma pessoa boa, e sempre em suas discussões, por William Carey ser um jovem mais esperto, ele sempre vencia assim, as suas discussões. Não que ele estava certo, né? Mas ele sempre vencia por ele ser mais sábio, usando sua sabedoria em cima do seu amigo John. E o seu amigo John o evangelizava
dizendo a ele a necessidade que ele tinha de buscar a Deus para a salvação. E esses evangelismos ajudou com que William Carey fosse mais à igreja para ouvir a palavra do Senhor. E deixar de lado, né? Ele começou a deixar de lado, na verdade, os palavrões, né? O mau temperamento, as brigas, as coisas de jovens, os pecados da juventude, alguns deles, ele começou a deixar de lado. Só que William Carey, ainda ele se achava já uma pessoa boa, um bom cristão, assim por dizer. E John falava da grande necessidade que ele tinha de ter a salvação, de buscar a Deus e se reconciliar pelo perdão dos teus pecados. Mesmo ele ouvindo na igreja as grandes exortações e os chamados ao arrependimento, ele se achava, não, eu vou à igreja, eu sou uma pessoa boa, sou um bom cristão na sociedade. E uma certa vez ele foi pego roubando no seu trabalho. Naquela época, ali na Inglaterra, ele roubou uma moeda de shilling, né, um valor naquela época ali. Ele na verdade, ele trocou por uma nota falsa, uma moeda falsa. E ele foi descoberto pelo seu patrão. E ele viu que ele era um grande ladrão. Ele desobedecendo a esse 8º mandamento aqui. Ele viu também que ele era um grande pecador. Não só por causa deste pecado, mas por causa de muitos outros pecados que o fez levar a ele roubar, a ele adulterar, a ele mudar esta moeda aí, colocando uma falsa no lugar. Só que, pela misericórdia de Deus, o seu patrão perdoou do que o fez e não o dispensou do trabalho. E ele continuou ali. Mas a consciência dele ainda o acusava que ele era um grande pecador e que ele necessitava de salvação. E ele, com este pecado e muitos outros, com a compreensão de que ele era um grande pecador, ele foi ao Senhor em arrependimento e alcançou a salvação no Senhor. Se você, criança, se sente convicto de algum dos pecados que você tem aprendido sobre os 10 mandamentos, qualquer pecado da lei de Deus, se você compreender que você é um grande pecador, se a sua mente te acusar que você tem pecado contra o Senhor, busque-o para a salvação. Faça como William Carey. Busque ao Senhor. Veja que você é um pecador, que diante de Deus você está com as mãos sujas e busque a Ele para a salvação. Que assim como William Carey foi ouvido pelo Senhor, perdoado dos teus pecados e salvo, você também será se você buscar a Ele. Se você acha que como William Carey, que você não rouba, que você não faz, que você não desobedece este 8º mandamento, nos acompanhe e preste muita atenção para ver o que este pecado, como esse pecado ele habita em nós, de roubar. Roubar, primeiramente, é algo desnecessário, né? Uma pessoa que rouba, ela está fazendo algo que não é necessário. Porque o Senhor Jesus prometeu que todos aqueles que buscarem em primeiro lugar o reino dos céus, as coisas de Deus, o reino de Deus, todas as coisas necessárias para o nosso viver seria acrescentada às nossas vidas. Então roubar é algo desnecessário, não há necessidade. Deus, Jesus, o Senhor, nosso Criador, Ele prometeu suprir as nossas necessidades se nós buscarmos o reino dele em primeiro lugar. E roubar também é algo egoísta, é algo arrogante. Uma pessoa que rouba, ela não pensa naquele que está sendo roubado. Uma pessoa egoísta, pensando em si mesmo, não pensando no sofrimento que o próximo vai ter ao ser roubado, ao vir em pobreza, quando é roubado muitas coisas. Então é uma pessoa egoísta, uma pessoa que rouba, uma pessoa arrogante. Ela não pensa nas consequências que pode vir aquele que está perdendo aquilo que está sendo roubado. E o primeiro roubo aconteceu no Jardim do Éden, né? Onde nós chamamos de o paraíso, né? Ali aconteceu o primeiro roubo, quando Eva, pela primeira vez no Éden, pegou aquilo que Deus disse que não era deles. Roubou da árvore o fruto que não era para eles comerem. Ela roubou, ela pegou o que não era deles e, consequentemente, seu esposo também roubou aquilo que Deus proibiu no Jardim do Éden.
Então o primeiro roubo começou ali. E os roubos, depois dali no Jardim do Éden, continuam até hoje. Nós vemos nas Escrituras, na Bíblia, na época do Antigo Testamento, muitos roubos que aconteciam ali, roubos de bens, pessoas que eram roubadas, os seus bens, os seus animais, as suas plantações, muitas vezes. Pessoas que eram roubadas, pessoas mesmo para serem escravas, obrigadas por muitos naquela época ali, por muitos impérios, né? Pessoas que eram obrigadas a serem escravas. Também nós vemos muitas balanças que eram adulteradas na época do Antigo Testamento, nós vemos na Bíblia. Comerciantes que enganavam seus clientes colocando um peso maior na balança e cobrando muito mais daquilo que deveria ser cobrado, enganando, roubando o seu cliente. Nós vemos também opressões aos pobres, muitos no Antigo Testamento também. Altas taxas de juros colocadas em cima de pessoas comuns. E também nós vemos muitos, as Escrituras falando de roubos no Novo Testamento. Nós vemos aquele roubo violento, né, como daquela parábola do bom samaritano que o Senhor Jesus contou, né, aquele homem que estava no caminho, em sua viagem, ele foi surpreendido por ladrões e eles roubaram ele e maltrataram e violentaram ele, deixando ele como quase morto no chão. E nós vemos também a extorsão que os publicanos faziam, né, os romanos, o Império Romano no Novo Testamento, cobrando juros abusivos a mais da população, uma extorsão como Zaqueu, né, como Mateus, que era um publicano, que costumamente cobravam mais do que era pedido pelas autoridades para se enriquecerem. Então, nós vemos que desde do início até hoje os roubos continuam. E o roubo, a mão que rouba, tem muitos dedos. Esta mão que rouba tem muitos dedos. Esta mão que rouba, ele tem este dedo, né? Que é o dedo das fraudes. O dedo das fraudes. Roubar, muitos políticos, né? E autoridades, eles cometem fraudes muitas vezes, roubando, colocando abuso nos valores, né? Corrompendo muitas áreas, né, que tem dinheiro, aumentando, trazendo inflações para o país. Então, muitas fraudes existem, principalmente no meio de autoridades e políticos, mas nós não pensamos que roubar menos por causa desses roubos políticos, dessas corrupções no meio de autoridades. Nós não devemos achar que, ou colocar desculpa, né, em roubar menos e falar, não, se eles fazem, mas eles fazem bastante, tira de muita gente, eu vou fazer pouco, não tem problema não. Continua sendo o mesmo pecado, né? E outro dedo é o dedo da trapaças. Roubo também, trapaças, né? Pessoas que sonegam impostos, falsificam extratos, acumulam dívidas, né? Trapaceando para se dar bem, trapaceando, tentando enganar ou enganando outros para se dar bem, trapaceando. Também tem outro dedo aqui que é a preguiça. É uma forma também de roubar o tempo. Por exemplo, uma criança, um jovem, um adolescente que alguns pais ou seus cuidadores investem dinheiro para que eles estudem numa escola boa e eles não usam o seu precioso tempo para estudar, para fazer valer a pena o gasto que está tendo ali com preguiça, né? Com preguiça. E existem muitas formas de roubarmos o tempo com preguiça também. E também difamação é roubar também. Roubar a reputação de uma pessoa, difamando a ela. Roubar a reputação dela, acusá-la falsamente, fazer fofocas mentirosas, acusando, difamando, roubando a reputação de alguma pessoa. E também, por último,
último dedo aqui, furtos, tomar, né? Pegar o que não é seu, mesmo à vista de alguém, ou se não escondido, roubar, pegar o que não é seu, pegar brinquedos, pegar doces, pegar pertences uns dos outros, roubar aquilo que não é seu, propriamente dito seu, mas de outra pessoa. Então nós vemos aqui essa mão, a mão que rouba, né? Tem todos esses dedos aqui, todos esses meios, né? Que é roubar, várias formas de roubo. E qual as consequências, né? De roubar também, que é colocada a muitos de nós que se viemos a cometer este pecado diante de Deus. Além de ser um pecado horrível aos olhos de Deus, um pecado terrível aos olhos do Senhor, uma pessoa que rouba, ela tem um peso, ela fere a sua própria consciência. Ladrões que roubam, que cometem crimes, eles têm as suas consciências aflitas, as suas consciências, um grande peso nelas, por causa que eles ficam temendo, a qualquer momento eles podem ser descobertos, e mesmo que se eles não são descobertos, eles ficam com esse peso em sua consciência a vida inteira. Então uma pessoa que pega, que rouba, que pega aquilo que não é seu, ela fica com um peso, a sua consciência acusando ela que ela cometeu algo errado. Roubar também, não só de outras pessoas, mas nós podemos roubar de Deus, roubar do nosso Criador. Quando nós somos ingratos, né, pelas coisas que nós somos e que temos, quando nós somos desobedientes, pois a nossa vida não é nossa própria, é do nosso Criador. Ele nos deu, assim por dizer, nos emprestou, melhor dizendo. Ele nos deu esta vida. É dele, nós somos dele. E quando nós somos ingratos, desobedientes com o nosso viver diante de Deus, nós estamos roubando de Deus, porque esta vida não é nossa, é Deus que nos deu. Então, nós roubamos também as nossas vidas de Deus como um viajante, né? Um viajante que está viajando por aí, pega o seu carro e sai por aí viajando, pensando só na sua alegria, no seu prazer, em suas viagens, para se satisfazer com elas. É como nós, quando nós entramos nesta vida aqui, estamos nesta viagem, desta vida neste mundo, nós muitas vezes estamos roubando nossas vidas de Deus, se preocupando só conosco mesmo, com a nossa alegria, com o nosso prazer, com o nosso ego, um egoísmo, né? Então nós roubamos de Deus, mas um dia Ele pedirá conta, Ele pedirá as nossas vidas de volta a Ele, e será pegos como um ladrão de surpresa nesse grande dia? Estávamos vivendo preocupados conosco mesmo, com as nossas próprias vidas e prazeres, e de repente Deus toma as nossas vidas, e o que nós teremos para entregar ao nosso Senhor? Somente aquilo que nós conquistamos aqui neste mundo? Nosso trabalho, nosso estudo, nossas brincadeiras, nossas viagens, nossos passeios, ou uma vida vivida para o nosso Criador? Nós devemos nos arrepender desse nosso pecado e devolvermos aquilo que nós roubamos a Deus, devolvermos a Ele, a esta vida, se entregarmos a Ele, vivermos em prol e para Ele, para o nosso Criador. Você foi feito para Ele, para se regozijar, se alegrar, não nesta vida somente, mas nele, no seu Criador. Nós temos que nos arrepender e devolver aquilo que é dele. O nosso Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor, Jesus, Ele foi castigado, crucificado ao lado de ladrões, ao lado de roubadores, pessoas que roubavam, criminosos. Como um ladrão, Ele foi ali colocado naquela cruz por causa de nossos pecados, em nosso lugar, para sofrer a punição que era devida a nós, criminosos e ladrões. E o Senhor Jesus, Ele tomou a culpa dos nossos pecados e se entregou naquela cruz ali como um ladrão, como um malfeitor, como um criminoso, um grande roubador. Então, crianças, nós temos que nos arrepender desse nosso pecado e se voltarmos ao nosso Criador. E como nós podemos obedecer a este mandamento? Como nós podemos fazer ao contrário do que este mandamento diz? Ele diz para não roubarmos. O que nós podemos fazer ao contrário? Nós podemos ajudar. Nós podemos ajudar aos pobres. Nós podemos ajudar aos necessitados.
Nós podemos fazer aos outros aquilo que nós queríamos que fizessem para nós. Fazer aos outros. Fazer aquilo que você queria que fizessem para você. Faça para os outros. Você queria ser roubado? Você queria que alguém tomasse alguma coisa que é seu? Então, não faça isso aos outros. Se você tem feito, se arrependa do seu pecado e busque ao Senhor para que Ele te perdoe dos teus pecados e que Ele tire esse desejo egoísta do seu coração de ter aquilo que não é seu. Vamos cantar o hino de número 39 e que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Se você gostaria de receber a folha de atividades e as leituras bíblicas que acompanham a lição de hoje, envie um e-mail para contato@igrejabatistareformada.org.br e as enviaremos para você semanalmente em formato de PDF.